Olá, telespectadores. Estamos iniciando aqui no canal 16 e canal 61.2 TV Assembleia mais um programa Ponto de Vista. Muito obrigado pela audiência aí na fronteira oeste, metade sul, Grande Porto Alegre, Litoral Norte, Serra Gaúcha. Tá chegando frio, né? Outono, enfim. Os nossos telespectadores aí em Santa Maria, Passo Fundo, no Planalto Central, região noroeste, Cruz Alta, Ijuí, toda essa região aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Tenho recebido muitas mensagens. Está aí na tela para você, milton.cardoso@l.rs.gov.br. Quero registrar aqui e trazer a minha solidariedade, meu respeito, meu carinho. Tive a oportunidade de ter uma convivência profissional com essa grande figura que partiu, que nos deixou, que marca, né? Deixa suas digitais aqui na história política, social, econômica, jurídica do nosso país, esse grande mestre, Paulo Brossard de Souza Pinto, né? Dr. Paulo Brossard, que faleceu neste domingo, aos 90 anos. Esteve comigo aqui no programa, conversamos muito, enfim, sobre todas as questões que envolvem o campo jurídico, o campo político, muito preocupado com o que vinha ocorrendo no país, pois que Deus proteja o nosso querido Paulo Brossard, que deixa a sua marca aqui, não só na política, mas também na Academia Rio-Grandense de Letras. Dito isso, tenho o prazer de estar recebendo, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, uma mulher muito dinâmica, muito competente, com muita qualidade, a desembargadora Elaine Macedo, que é uma das nossas convidadas. E também estou recebendo o advogado, né, jovem advogado competente, dedicado na legislação eleitoral, se dedicando muito à legislação eleitoral, que é um problema sério que nós temos, né, uma legislação eleitoral perversa, completamente fora da realidade do século XXI, 2015. Dr. Lucas Lazari são os nossos convidados de hoje. E a nossa pauta, nós vamos aqui esmiuçar muitas questões que envolvem, né, a política partidária, a reforma eleitoral, a reforma política, os partidos, enfim. Desembargadora, seja bem-vinda. Prazer muito grande recebê-lo. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço essa oportunidade, voltar aqui ao teu programa, voltar aqui à Assembleia, à TV Assembleia, é sempre muito prazeroso. Gostaria de fazer coro, a justa homenagem ao nosso já saudoso ministro Paulo Brossard, nada mais merecido do que a decretar os 3 dias de luto, porque realmente o Rio Grande do Sul e o Brasil estão de luto com essa perda. Dr. Lucas Lazari, seja bem-vindo também. Prazer muito grande recebê-lo aí. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer ter espaço para a gente debater direito eleitoral, debater política, e endosso a solidariedade à família de Paulo Brossard. Começar com o Dr. Lucas já falando sobre o que representa, o que pode trazer de contribuição para a sociedade do Rio Grande do Sul, Instituto de Direito Eleitoral. Institutos Advogados de Direito Eleitoral, é isso, né? Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, que é formado não apenas por advogados e membros do Ministério Público, magistrados, como também com cientistas políticos e outras áreas que se dedicam ao estudo do eu posso, como jornalista, eleitoral, participar do Instituto? Com certeza. Se me permite, já está convidado. Ah, mas eu vou ter o maior prazer. Já está convidado. Sou metido para isso, gosto de botar minha opinião ali, já estou Já está convocado, então. Acabamos de ganhar mais um membro de qualidade para o nosso Instituto. O Instituto ele possui muitos objetivos. Objetivos acadêmicos, de estudo da matéria, de estudo de publicações, de estudo sobre a área, mas também possui uma missão forte, na minha opinião, que é ajudar a população em geral, que é a destinatária do direito eleitoral, porque o direito eleitoral nada mais é do que a área do direito que regula a disputa do poder político em sociedade, e ajudar a população a entender a matéria, a construir as suas opiniões e ingressar nos debates sobre reforma política, por exemplo. Acho que nós, da área do direito, nós temos uma crise grande, um erro grande, que nós precisamos de jornalistas como tu para nos ajudar nisso, que é o chamado juridiquês. A gente não sabe se comunicar bem com as pessoas, e isso é uma tragédia, porque se a gente não sabe se comunicar bem com as pessoas, nós não estamos cumprindo a nossa missão
espalhar o conhecimento sobre a área. Mas isso é uma modéstia sua, porque tanto o senhor como a doutora desembargadora, professora, né, advogada, olha, conhecem muito bem essa matéria, não tenho a menor dúvida. Desembargadora, o que lhe preocupa mais neste momento, assim, em termos de legislação eleitoral? A senhora gostaria que a reforma ocorresse, política que está já tramitando no Congresso Nacional. Né? Foi em meados do ano passado, na Câmara dos Deputados, formada uma comissão para estudar as diversas propostas, algumas apenas reformando a lei, a legislação, outras como PEC, propostas de emenda à Constituição. Então, esta comissão formada tentou reunir as diversas propostas, elaborou um trabalho que procura aproximar as propostas naquilo que elas não são incoincidentes, né? E agora este trabalho foi levado, em novembro do ano passado, 2014, foi levado à Câmara e está se processando o seu debate, já está sendo encaminhada como PEC, uma proposta de emenda constitucional, né, que está caminhando na Câmara. Esta proposta é uma proposta que altera inúmeros focos da questão eleitoral e da questão partidária. Certamente, críticas haverá. Né? Não é a proposta que talvez todos nós individualmente pudéssemos defender, mas tem alguns aspectos que me preocupam e que certamente merecem muita discussão de toda a comunidade, não só da comunidade jurídica, a comunidade política de uma forma geral, a área das ciências políticas, da comunicação e a comunidade como um todo. E nesse ponto aqui, fazendo coro às palavras do Lucas, o IGAD é mais um instrumento, é mais um espaço, é uma via a mais que se pode agregar a esse debate, a essa discussão. A reforma política e a reforma eleitoral no Brasil. A senhora acha que é possível, e o telespectador, e eu pergunto ao doutor Lucas também, que um Congresso Nacional com seus vícios, né, e agora implementou ainda mais o famoso orçamento impositivo em que cada deputado federal tem direito a 16 milhões de reais por ano, 16 vezes 4 são 64 milhões, um senador da República terá o dobro disso, ou seja, 128 milhões de reais para gastar em 8 anos. Esse Congresso, com esses vícios, com esse instrumento que eu considero propina pública, o câncer da política, que é a emenda parlamentar, vai fazer alguma reforma? Vai mexer na carne? Vai mexer nos seus privilégios? Em homenagem, em nome do povo? A senhora acredita nisso? Eu acho que a gente tem que acreditar. Difícil, a gente sabe que é difícil. Todo projeto de reforma da Constituição ou da legislação infraconstitucional que diz diretamente com o exercício dos mandatos, sempre foi uma questão difícil. Eu trago a lembrança aqui quando começou a se questionar 2006, após a eleição de 2006, em razão da movimentação que houve logo no primeiro mês, janeiro de 2007, onde deputados eleitos por um determinado partido acabaram trocando de partido, passando para a base aliada, eram da oposição, foram eleitos pela oposição, passaram para a base aliada do governo, e começou a se questionar a respeito de quem era o mandato, porque não havia uma definição nem na Constituição, nem na lei, se o mandato era do candidato eleito ou se o mandato era do partido. Este é um tema essencialmente normativo e, portanto, cumpre ao Congresso Nacional o seu enfrentamento. Mas o Congresso Nacional não enfrentara a questão. Quando existe uma lacuna, individualmente ou mesmo coletivamente, os partidos que se sentiram prejudicados buscam quem para resolver o conflito? O Judiciário. E o Judiciário, através do Tribunal Superior Eleitoral, acabou estabelecendo de que o mandato, em decisões individuais, de que o mandato seria do partido. Construiu uma regra inexistente para resolver o conflito, até porque o Judiciário não pode se basear na lacuna para dizer eu não vou julgar. Entraram mandados de segurança, esses mandados de segurança foram para o Supremo,
O Supremo entendeu que não havia lei e, portanto, não havia legalidade para sustentar o mandado de segurança e determinou, Supremo Tribunal, que o Tribunal Superior Eleitoral, enquanto não houvesse o enfrentamento pelo Congresso Nacional para definir se o mandato era do partido ou do candidato, que o Tribunal Superior Eleitoral, através das resoluções, editasse uma normatização, inclusive regulando hipóteses de exceção. Foi o que o TSE fez. Ele regulou e até hoje essa resolução está em vigor. Por quê? Porque até hoje o Congresso não teve a coragem de enfrentar o tema. O tema é polêmico, eles não entram em consenso. Então isso serve como exemplo para discutir a reforma. Mas, por outro lado, o Congresso está premido. Essas reformas já existem, reforma desde 2007, tramitando lá. Ela já é um anseio antigo, a comunidade está postulando, a Ordem dos Advogados fez um grande movimento em 2013, em favor das eleições limpas. Chega um ponto que o Congresso não pode se omitir, ele vai ter que enfrentar. Agora, que reforma é que vai sair? Esta é a grande pergunta. Agora, eu confesso à senhora que, e já passo para o doutor Lucas também opinar sobre essa questão, que eu só acredito numa Assembleia Nacional derivada. É um caminho. Não, uma Assembleia Nacional Constituinte derivada para tratar questões pontuais, porque com esse, e que não sejam deputados e senadores com mandato para tratar desses assuntos, porque quem tira 60 milhões, 64 milhões em 4 anos, é muito dinheiro, não vai mexer no seu bolso. A cultura que nós temos no Brasil, a realidade é essa, eu não vou generalizar, meia dúzia, vamos tirar meia dúzia, uma dúzia aí, talvez... Né? Tivesse essa grandeza. Assumem esse compromisso. Agora, eu entrevisto muitos senadores, deputados do Brasil inteiro na Bandeirantes e todos me dizem a mesma coisa. Milton, não espere reformas do Congresso Nacional, a não ser maquiagem. Isso. Mas que não mexam nos privilégios que eles têm. Doutor Lucas. Há uma frase que é atribuída ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, que dizia que o Congresso Nacional é uma casa de vencedores que não mudará as regras para perder. Então, independente de qual a formulação do Congresso, o Congresso sempre é formado por parlamentares eleitos pelas atuais regras. Disso parte-se um prognóstico das dificuldades de se propor algo, mas eu sempre lembro o exemplo da chamada Lei da Ficha Limpa, e eu não quero aqui debater a lei em si, porque eu não sou totalmente favorável a ela da forma como foi aprovada, mas é uma lei que foi aprovada à unanimidade na Câmara, à unanimidade no Senado. Na verdade, na Câmara teve só um voto contrário de um parlamentar que disse que errou o botão na hora de votar, ou seja, foi unânime nas duas casas, tendo, portanto, votos favoráveis de candidatos parlamentares que tinham a intenção de disputar a reeleição, que foram atacados diretamente por essa lei. E por que a lei foi aprovada se afrontava os interesses de muitas pessoas do parlamento? Porque o custo político de votar contra era muito grande. Então, eu acredito que a maior dificuldade hoje de se apresentar uma reforma política não é o Congresso em si, e sim convencer a população da necessidade de se lutar por isso, se construir 2 ou 3 pautas viáveis, factíveis, que se construa um movimento social com entidades e também com partidos políticos. Eu penso que não devemos demonizar os partidos, que apresentem uma pauta e pressionem o Congresso para tanto. Eu vou dizer um negócio para o senhor, com todo o respeito, né, que eu tenho pelos partidos políticos. Hoje eu vou demonizar todos. Não existe, para mim, um partido político no Brasil com um líder a nível nacional que a gente possa dizer, pô, esse é minha âncora, essa é minha referência, esse é um exemplo de modelo que nós podemos seguir. Eu não conheço nenhum. E se o senhor e a senhora desembargadora tiverem algum, por favor, me diga, porque eu não conheço nenhum. Especificamente, mas é que a nossa democracia ela é muito jovem e isso reflete nos partidos. Nós temos poucos partidos com mais de 20 anos, por exemplo, que eu acho que é um tempo para os partidos se apresentarem para a sociedade, serem testados, errarem, acertarem. Como, por exemplo, nas democracias mais antigas, os partidos têm muitos anos. E, portanto, eles criam bases sociais mais sólidas e criam um eleitorado mais sólido também. Mas aí, doutor Lucas, a disfarçatez não tem idade. Sabe, a disfarçatez, o deboche, o fisiologismo, isso não tem idade. Isso é uma coisa que a gente traz na cultura. Eu acho que, lamentavelmente, os nossos partidos políticos, eles nos dão uma aula, né, a nós brasileiros, de como não se deve fazer política. Essas coligações, nunca eu vi, desembargadora, doutor Lucas, telespectadores,
alianças tão espúrias sendo seladas neste país em nome de uma coisa que eles colocam como governabilidade, que na verdade não é governabilidade. É poder, é corrupção, é poder, é corrupção e é legislar em causa própria. E o povo que se dane. A realidade que nós temos hoje é essa. A crise de valor está muito acentuada. E claro que os partidos políticos é que acabam também estando na linha de frente, porque isso se reveste até em razão de todas as áreas do poder público, conforme esses escândalos que vêm à tona, todas as áreas acabam sendo atingidas. Veja, a própria questão da coligação, que essa foi uma regra que eu, particularmente como cidadã, nunca consegui entender, essa liberdade de coligação. Quer dizer, a gente sabe por quê, mas em que isto veio agregar à sociedade e ao exercício da democracia? Os partidos se coligam por interesses absolutamente dos próprios partidos ou de alguns candidatos desses partidos. A questão de obter e ceder o tempo da televisão, da rádio, entre outros fatores, os próprios Vendem, recursos. Né? Exatamente. Falando a palavra negociata sobre isso. A proposta que está sendo estudada, que está sendo discutida, que é essa proposta mais ou menos reunida de diversas outras propostas legislativas e de emenda à Constituição, ela não acaba com a coligação, ela só dá um outro enfoque à coligação. Primeiro, aquele critério de verticalidade, né, que já no passado fora defendida por decisões da Justiça Eleitoral, mas aí sim o Congresso veio e modificou, colocando inclusive na própria Constituição a absoluta autonomia dos partidos para fazer em qualquer nível, municipal, estadual, federal, qualquer tipo de coligação. Abriu a porteira. Então, agora não, vai haver uma verticalização. Por outro lado, uma vez formada a coligação, obriga que essa coligação se mantenha durante todos os 4 anos de mandato. No sentido, aquela coligação vai ter que trabalhar pelas propostas com as quais firmaram a coligação. Minimiza o efeito da coligação, né? No que diz respeito aos partidos pequenos, e me parece que as questões estão interligadas, a ideia da cláusula de barreira é uma das formas de controlar o crescimento dos partidos é amplo. 9% aliás, até facilita. No mínimo em 5 estados, 5% no mínimo em 9 estados. Né? Facilita até a criação de novos partidos. Mas, em compensação, seus candidatos, para poder ser eleitos, teriam que alcançar essa cláusula de barreira, que, em princípio é difícil. Né? Doutor Lucas, o voto facultativo, Brasil, está na hora de receber essa opção ou ainda temos que caminhar no voto obrigatório por mais um tempo? Eu sou contra o voto facultativo e sou a favor do sistema exatamente que nós temos hoje. É obrigatória a presença, ou seja, o eleitor pode chegar na urna e não votar em ninguém, tem o direito de votar em branco ou de anular, ele pode justificar o voto de forma bastante simples e, em não votando, a penalidade é irrisória, quase simbólica. Por que eu sou contra o voto facultativo? Porque eu penso que o voto obrigatório é uma defesa do voto. Eu dou um exemplo, por exemplo... é muito bom. Tudo bem, faz parte. Bom, eu dou um exemplo que há comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, que nós sabemos que são controladas militarmente por grupos que têm enraizamentos políticos, que obrigam os moradores a votarem em determinados candidatos e proíbem determinados candidatos de fazer campanha naqueles ambientes. Se o voto for facultativo, bastará ao líder desse grupo armado proibir os moradores de votar, aqueles moradores que desconfia que não cumprirão a sua obrigação. Com o voto obrigatório, o morador ele vai até a urna e, como o voto é secreto, ele pode, ali no escurinho da urna, sem ter o miliciano fiscalizando ele, votar no candidato da sua preferência. Então, essa é uma das razões pela qual eu sou contra o voto facultativo. O que o doutor Lucas está colocando, telespectador, vou falar para vocês, porque é o meu Rio de Janeiro, que ele fala das milícias, é o seguinte: Chagas Freitas, isso começou com Chagas Freitas, passou pelo Moreira Franco, aí vem com o Brizola, o Nilo Batista, depois vem com o Garotinho, depois vem com a Rosinha, e a polícia era proibida de subir morro. Então o que aconteceu? Onde o Estado marcou ausência, o tráfico tomou conta. Então o tráfico da posto de saúde, da educação, o tráfico da infraestrutura para a população, que o Estado se omitiu, foi proibido de subir, porque era um acordo que tinha
entre o Estado, poder público, e os contraventores, os bicheiros, os traficantes, enfim. E isso formaram-se as grandes milícias, enfim, dentro do processo do Rio de Janeiro, que agora estão tentando, né, com muita dificuldade de limpar. Tem muitas vidas que estão sendo perdidas, crianças mortas, bala perdida, enfim. Essa realidade é muito cruel, muito triste no Rio de Janeiro. A senhora é a favor do voto facultativo ou do voto obrigatório? Absolutamente contra o voto facultativo. Pelas razões que já foram expostas pelo Lucas aqui com toda a propriedade, eu ainda agregaria outras. Eu pergunto, qual é o prejuízo que o cidadão tem em um dia, que é um domingo, dirigir-se até a sua sessão, que é perto, que é de fácil acesso, que elas estão distribuídas pelo Brasil inteiro. Tudo bem, poderia se citar algumas regiões do Amazonas, onde é um pouco mais difícil, mas na grande maioria desse território, as sessões eleitorais estão ao alcance do eleitor. Ele tem N possibilidades de fazer o reajuste, caso ele tenha mudado de lugar. Qual é o prejuízo que ele tem de se deslocar lá e colocar o seu voto? Me parece que nenhum. Por outro lado, comparecer a uma sessão eleitoral e expor a sua vontade, nem que a sua vontade seja o voto em branco, e expor a sua vontade é um exercício de cidadania. A nossa democracia, como o Lucas disse, eu também tenho sempre insistido muito, ela é muito jovem. Nós podemos contar o Estado democrático a partir da Constituição de 88. As nossas experiências anteriores, sujeitas a chuvas e a trovoadas, não se prestam para tanto. Nós temos que construir com a participação de todos. A omissão do cidadão é que também contribui muito para que aconteçam esses desvios todos nos altos escalões. Com todo o voto obrigatório no Brasil, agora na última eleição, cerca de 37 milhões de brasileiros ou votaram em branco ou anularam o voto ou não foram às urnas. 37 milhões de um colégio eleitoral de 142 milhões, né? Mas este número ele engana um pouco. O que acontece? O cadastro eleitoral, ele recebe uma atualização, né, permanente, e até 6 meses antes da eleição, quando aí ele fecha, porque tem que ser organizado. Todas as sessões eleitorais, essa situação toda. Por mais que se mantenha o cadastro atualizado, ele nunca consegue somar exatamente o número de eleitores que vão votar. Eu lembro quando nós fizemos, ao longo do ano de 2013, o recadastramento na Justiça Eleitoral, e se optou, na ocasião, por escolher, dentro das possibilidades que a Justiça Eleitoral tinha, aquilo que foi fornecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, se fez um recadastramento nos municípios pequenos, porque os municípios pequenos é mais fácil de perceber eventuais desvios. E nós tivemos, no estado do Rio Grande do Sul, uma média de 10% a 20% de redução no cadastro eleitoral. Qual é o eleitorado que nós temos hoje no Rio Grande do Sul? Em torno de 8 milhões, acho que não chega a 9 milhões. Então, veja, isso é apenas um indicativo, claro, mas isso se repete no Brasil. Então, quando se faz o levantamento no final das eleições, tantos não compareceram, é em cima do cadastro. Mas aquele cadastro tem alguns desajustes, pessoas que se mudaram, que não atualizaram, enfim. Claro que também isso é uma forma de não comparecer, né? Mas não é que é uma recusa àquela eleição, é ele que está desatualizado, até porque quando essa desatualização se mantém, o eleitor passa a ser descadastrado, né? Mas de uma forma ou de outra, as possibilidades de justificar o não comparecimento, ou, se não justificar, ainda tem um largo espaço de tempo para fazê-lo, a multa, que não chega a R$4, é 3,75, 3,25 centavos, não me recordo agora, né? É ridículo. Ela não é uma pena, ela é uma sanção, né? E no mais das vezes, o juiz, inclusive, a parte basta requerer, eu não posso pagar, está dispensado. Não existe uma cobrança nesse sentido, né? Então, de certa forma, o voto já é meio facultativo. O que o senhor acha, doutor Lucas, do questionamento que muita gente faz aí sobre a segurança da urna eletrônica?
da maneira como ela está implantada hoje no Brasil. Muita gente questiona o seguinte, procura-se o estilo, por exemplo, argentino. Eu vou à urna eletrônica, vou lá, digito 12, o número da desembargadora Elaine Azevedo, 12, para o Senado. Aí eu recebo um ticket de papel e coloco aquele ticket como comprovante dentro de uma urna. Aqui no Brasil nós não temos isso para fazer a verificação de votos, num questionamento, enfim. Isso é importante. Como é que o senhor vê essa questão da urna eletrônica hoje no Brasil tão questionada assim, né? Eu não sou especialista em informática, mas eu sei que o TSE, todas as eleições, oferece um alto valor para algum hacker invadir o sistema. E nós temos muitos hackers espalhados pelo país e até hoje nenhum conseguiu invadir o sistema. Então, eu confio nas urnas eletrônicas. Enfim, não tenho... O único argumento técnico que eu poderia te dar é que ela não é ligada na internet, ela não é conectada à internet, então o que dificultaria que seja fraudada. Já teve, o Congresso já aprovou isso que tu está falando, que é a impressão do voto para posterior comprovação, e o Supremo Tribunal Federal declarou isso inconstitucional, dizendo que isso violaria o sigilo do voto. Eu não concordava muito com esse argumento, até que, conversando com amigos do Rio de Janeiro, que é onde a política e as máfias estão mais ligadas, que alguém me deram um argumento que eu achei bastante forte, de que, por mais que a gente diga ao eleitor de que não vai ter como identificar o voto dele, só o fato de ter um papelzinho numa urna que dê toda a ordem de votação de uma pessoa vai fazer o eleitor que tem medo de votar em um candidato que seu chefe armado proíbe de votar sofrer retaliações. Mas não precisa identificar o eleitor. Não precisa? Ticket, né? Não precisa, só que o ticket vai... Por exemplo, ano passado nós votamos estadual, federal, senador, governador e presidente, nessa ordem. Qualquer um de nós pôde montar a chapa que quisesse. O ticket vai sair inteiro ali. Tu votou no deputado estadual tal, deputado federal tal. Mas não sai o meu nome nem meu CPF. Não sai teu nome nem teu CPF. Mas ninguém consegue identificar se fui eu que votei ou não. Mas se eu souber, por exemplo, que o Milton Cardoso votou na Elaine Macedo para deputado estadual por algum motivo e só tiver um voto para a Elaine Macedo naquela urna, eu vou saber que todo aquele voto é teu. Bom, o que dizem, né? Eu já quero passar para a desembargadora também avaliar essa questão. Fico aqui bem ansiosa para poder falar. Esse tema ela atende muito. Desembargadora. Especialistas, né? Me disseram, bom, até porque é o seguinte, né? Hackers invadiram o Pentágono, invadem bancos, e o Pentágono nos Estados Unidos não vai invadir uma urna eletrônica? Pode invadir. Agora, o que me diz é o seguinte, no momento que você está ali na urna, a segurança total ali você tem. Mas se coloca muito em dúvida a transmissão de dados. Esse é o ponto. Esse não é na ponto urna, não é a transmissão de dados. A transmissão seria possível. Não tem... Que pode ser violado. Que por ocasião da transmissão poderia. Também não sou especialista nesse aspecto, mas ao longo da minha participação no Tribunal Regional Eleitoral, isso a gente discutia bastante, né? Em primeiro lugar, é muito fácil fazer qualquer tipo de denúncia. Eu posso chegar aqui e dizer assim, Milton, Lucas, ontem à noite eu recebi a visita de um ET. Uhum. Existe vida além da Terra. Até agora ninguém provou. Se existe ou não existe, eu não sei, mas ninguém provou. Então, eu vou dizer o mesmo em relação à questão da possibilidade da mudança dos resultados, e eu vou ficar só nessa questão da transmissão. Né? Que a transmissão fosse interrompida por um hacker naquele momento e que fosse alterado o resultado. Em primeiro lugar, ninguém conseguiu provar que isso já aconteceu. Então, fica muito mais por conta da imaginação. Sim. Né? Às vezes, são pessoas que tiveram, e a gente tem também um pouco dessa noção, que não receberam das urnas o resultado que imaginavam, e aí querem culpar o sistema e não os seus próprios erros
como candidato. É o que as pessoas colocam hoje, mas o PT, não sei o quê, o Lula, a Dilma e tal. Bom, mas para um pouquinho, Fernando Henrique também foi eleito com a urna eletrônica, o Geraldo Alckmin lá em São Paulo agora também foi reeleito com a urna eletrônica. O Beto Richa aqui no Paraná. A Ieda foi aqui no Rio Grande do Sul. Também, com urna eletrônica. Fortunati em Porto Alegre. Fortunati em Porto Alegre, enfim. Então, em primeiro lugar, até agora ninguém conseguiu provar que fizesse. No que diz respeito à questão de como funciona esse recolhimento dos votos na urna, todas as eleições, no Brasil inteiro, claro que por amostragem, no Brasil inteiro se faz um sistema de fiscalização com auditoria externa. Esse sistema, por exemplo, acontece no Rio Grande do Sul, todos os anos, eleições municipais, eleições gerais, no prédio do Tribunal de Justiça, com a contratação de auditoria externa. Como é que é feito isso? Tentar explicar sem o juridisquês esse, para não... são sorteados, na véspera, 3 urnas do interior e de Porto Alegre. Me recordo, 2 de Porto Alegre, 3 do interior, não me recordo agora o número. Isso varia de acordo com... Em todo o Brasil, varia em razão dos eleitores. Mas são algumas urnas, 5, 6 urnas, que são sorteadas. Está à disposição do TRE, inclusive, um avião ou um helicóptero para ir buscar, caso seja urna lá de Livraria, lá de Uruguaiana, no Barra do Quaraí, se for lá sorteado, vai trazer de lá. Claro que é colocada uma outra para que possa ser utilizada. No próprio TRE, às vésperas, são convidados, inclusive, é aberto, os partidos todos são convidados, pega um colégio e tudo, e são feitas cédulas de papel daquela eleição, e se preenche ali ao gosto de cada um, e se coloca numa urna de lona. A urna coletada de lá, mais essa urna de lona, é levada fechada para esse espaço decidido, que no caso é lá no Tribunal de Justiça, no 7º andar, onde então aquela urna de lona é aberta e os votos são cantados para dentro da urna eletrônica, e uma vez vencido isso, às 5 horas, é feita a contagem com a apuração dos auditores. Uma forma de conferir se houve 3 votos cantados para o candidato número, vou usar 180, pronto, né? 10 votos para o 190, 500 votos, vamos imaginar que tenha a possibilidade de 500 votos naquela sessão, né? Para o outro candidato, é feita essa conferência. Então, em todo o Brasil, Milton, em todo o Brasil, nunca houve uma dessas averiguações, claro que é por amostragem, nunca houve uma averiguação que não tivesse fechado. Agora, a senhora acha que é correto, eu pergunto ao doutor Lucas também, quem organiza, administra, opera e fiscaliza seja o mesmo órgão? Qual é a vantagem que nós temos na estrutura atual? Que não significa que não possa ser aperfeiçoada. A grande vantagem é que os juízes, primeiro grau, tribunal local, eu não vou falar no TCE, prefiro não falar no TCE. Os juízes de primeiro grau e os tribunais locais os juízes de primeiro grau, todos, sem exceção, são membros do Poder Judiciário e não podem ser filiados a partidos. Qualquer juiz é totalmente vedado pela Constituição. Né? Ou seja, tem uma isenção partidária. Isso aqui, digamos, entre nós aqui, para o público e tal, é importante. Mas a gente conhece, sabe? Eu posso dar o nome aqui de 10 desembargadores que eu conheço que têm preferências políticas, esquerda, claro, direita, centro. Claro. Mas se não tivesse, não seriam bons desembargadores. É evidente, eles não são ETs. Claro. É óbvio são que o juiz tem simpatias, preferências. A mesma coisa que o... Agora, eles não estão vinculados a partido. Claro. É a mesma coisa que o... Desculpa lhe interromper, só para fazer uma observação rápida. É a mesma coisa o deputado que sai daqui e vai para o Tribunal de Contas, indicado pelo partido AXY. Aí ele chega no Tribunal de Contas, se desfilia do partido, mas vem cá, por favor. Como se não tivesse mais vínculo nenhum com aquele partido e passa a partir daquele momento. Mas não há como impedir isso, né? Afinal de contas, o membro daquela instituição é um membro inserido na sua sociedade, e inclusive na sua sociedade política, né? Veja, para se poder nomear da classe dos advogados,
para o Tribunal Eleitoral, observa-se, primeiro, que ele tenha no mínimo 10 anos de advocacia, segundo, que ele não tenha filiação partidária. Né? Se por acaso, mas ele teve filiação, mas como o nome dele pode estar sendo cogitado, ele tirou meia dúzia antes, esse nome já não vai. Tem que ter uma equidistância, que não significa que aquele advogado não tem uma preferência política. Né? Então, os cuidados são tomados para nós termos a isenção. Qualquer outro órgão estaria sujeito à mesma situação. O Dias Toffoli foi advogado do PT? Eu disse que eu não ia falar no Tribunal Superior Eleitoral. Não vou falar no Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho as minhas reservas, não pessoais, sim, mas reservas como o TSE é composto. Né? Se há algum órgão da Justiça Eleitoral que deve sofrer alguma modificação, para mim é o Tribunal Superior Eleitoral. Acho que ele tem que ter uma outra composição, acho que não está muito bem como está. O modelo já se esgotou. Mas, enfim, nós temos juízes, portanto, que guardam esta isenção partidária. E essa isenção partidária é desde o seu início no ingresso da magistratura. Eu fui presidente do TRE com 32 anos de magistratura. Então, há 32 anos que eu não tenho filiação partidária. Né? Você vai, ao longo do tempo, formando essa independência. Né? Mas a senhora gosta mais do número 12, 11, o 13, o 15? Eu sou de centro-direita. Né? Centro-direita. Centro-direita, mais ou menos por aí. Porque tem aquele... Mas gosto da oposição. Né? Gosto da oposição. Já votei em partidos bem radicais de esquerda. Bem radicais. Mas eu tenho mais uma tendência realmente de centro. 65. É bem radical, é o 65. Não sei se foi 65, mas já radical. Já votei em partido de esquerda. No cafezinho, depois eu pergunto para ela aqui. Não, meu voto nem minhas filhas sabem. E meu marido, quando era vivo, também não sabia. Meu voto é segredo mesmo. Estou dizendo aqui que já votei em partidos de direita, em partidos de esquerda. Até porque, como eu não tenho filiação partidária, eu me sinto completamente à vontade de votar em candidatos de partidos diferentes. E não pensou em se candidatar? Pois olha, por 2 vezes eu fui convidada. A senhora é uma mulher muito preparada, por um grupo político, né? E num período de mais ou menos 5 anos, por aí, 6 anos. Que partido? Não foi uma coligação de partidos. Em Viamão. Viamão, é? Viamão. O outro convite foi do PSDB. PSDB. O último convite. Mas já faz alguns anos também. Sim. Né? Na ocasião, inclusive, eu era magistrado, eu nem podia. Né? Eu disse, olha, eu me sinto muito honrada, tenho que declinar, porque para que eu seja candidata, eu tenho que pedir demissão do meu cargo de magistrado. E é óbvio que eu não vou fazer isso, né? Mas 2 vezes Viamão me convidou. Eu morava lá, fui juíza lá, enfim, eu tenho um vínculo afetivo muito grande por Viamão, embora seja nascida e criada em Porto Alegre. Né? Hoje eu estou livre para me filiar a algum partido, mas olha não aí, tem... partidos políticos, olha aqui, está caindo de madura. Uma mulher experiente, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral, olha, os partidos vão sair correndo atrás da desembargadora Elaine Azevedo. Não, confesso que não sei. E o doutor Lucas, e aí, doutor Lucas, podemos destacar aí sobre a legislação eleitoral, algumas questões assim que... A pauta está aberta. Eu vou fazer uma crítica, então, ao judiciário. O tema que começou o debate sobre a fidelidade partidária, que, como a Elaine muito bem explicou, não foi feita pelo Congresso Nacional e sim pelo Tribunal Superior Eleitoral. O judiciário legislando, até aí não sou contra, mas o que disse o TSE? Trocou de partido, perde o mandato, exceto o C. Então vamos pegar quais são as exceções que o TSE criou. O TSE criou 4 exceções, 2 de caráter objetivo e 2 de caráter subjetivo. Eu vou falar agora sobre a questão do caráter objetivo, uma das exceções criadas pelo TSE, que permite ao parlamentar trocar de mandato sem perder o partido, se o parlamentar se engajar na construção de um novo partido. A intenção do TSE foi ótima. O que o TSE pensou? Nós temos que garantir o direito de dissidência. A conjuntura política em 2007, vocês vão se lembrar, recente tinha sido criado o PRB do saudoso José Alencar e o PSOL da Luiza Helena, ou seja, 2 partidos com lideranças políticas, 2 partidos sérios, 2 partidos que não estavam sendo formados para angariar termos de televisão e sim porque tinham ideias a apresentar. E o TSE, nessa conjuntura, criou essa regra. O que aconteceu com isso? O então prefeito de São Paulo, Kassab,
analisou esse cenário e percebeu, se eu criar um partido político, todos os parlamentares pelo Brasil todo que estão insatisfeitos com seus partidos, se vierem para o PSD, não perderão seu mandato. Dito e feito, o PSD se construiu assim, angariando muitos parlamentares de outros partidos, porque era o único partido que eles poderiam ir sem perder o mandato. E depois o Supremo fez algo pior ainda, na minha opinião. O que o Supremo disse? O que a regra diz? O tempo de TV e o rateio do fundo partidário é proporcional aos votos que o partido fez na eleição. E o óbvio seria que o Partido Novo, que não disputou a eleição, não tivesse tempo de TV e tivesse o fundo partidário mínimo. E o TSE diz o seguinte: partidos novos, o tempo de TV... O TSE não, desculpa, o STF diz: partidos novos, o tempo de TV e o rateio do fundo partidário é proporcional ao número de parlamentares que criaram o partido. Então, que se criou-se uma aberração que partidos novos, sem nenhuma representatividade, têm mais tempo de TV, têm mais fundo partidário do que outros partidos muito mais relevantes politicamente. Nas eleições passadas, por exemplo, o PSD tinha mais tempo de TV que o PSDB, que é um partido que, desde 94, polariza eleições nacionais. E depois do PSD veio o PROS, depois do PROS veio o Solidariedade, agora está sendo criado o PL, criado pelo Kassab, uma porta aberta pelo TSE. Então, nós podemos dizer que a fidelidade partidária criada pelo TSE não teve eficácia alguma. Isso é o que, como eu estou dizendo, os partidos políticos nunca nos ensinaram tanto, né? Como não se deve fazer política no Brasil. Porque esse PSD do Kassab, o próprio Kassab diz que não é de direita, não é de esquerda, não é de centro. Para mim é uma esponja. Uma esponja. Suga tudo que vem e tal, bota aqui, puxa. Interesses de legislar em causa própria. Poder, né? Muito dinheiro, poder, é isso. E políticas de Estado, o PSD contribui o quê? Com o quê no Brasil? Absolutamente nada. Se pegar esses partidos políticos, todos estão mergulhados hoje, a grande maioria, no fisiologismo. E desconectados. Nós temos aqui, por exemplo, um PMDB aqui no Rio Grande do Sul, que é completamente o comportamento diferente do PMDB a nível nacional. A nível nacional, né? Não tem nenhuma diferente, coerência, né? Eu concordo com a crítica do Lucas, mas eu acho que até o próprio Lucas disse isso, né? Na verdade, a regra naquele momento não era ruim. Visava uma determinada situação, mas houve depois um desvio de função, um mau uso, e realmente isso estourou com essa saída dos inúmeros... O Solidariedade também foi assim. Sim. Também. Começou a sair tudo que era partido para descontentes por um motivo ou outro e foram para Solidariedade. Porque é o único partido que se pode ir sem perder o mandato. Exatamente. Naquele momento. Então, assim, ó, ainda que tenha... Mas isso pode acontecer com um ato normativo produzido pelo legislador. Um artigo de lei pode vir dentro de um determinado contexto com uma boa razão de ser. E, de repente, alguém percebe que pode manipular aquilo. E aí vem a ideia das práticas não republicanas dos nossos partidos e nossos políticos. Né? E nós temos muito, por exemplo, as laranjas, as mulheres laranjas dentro do percentual que a legislação eleitoral exige. A legislação é boa, ela faz uma boa previsão, é razoável, não é 30% de mulheres, é de gênero, então permite até que se adeque ao longo dos anos. Se houver uma alteração, vamos imaginar que no futuro as mulheres tomem conta da política. Os homens estarão preservados, porque tem lá, é 30% a 70%. Mas esses 30% não... Só que... O que é? Para mulheres só? Não, é de gênero. Sim, o capitão gay entra aí no... Não, a questão das opções sexuais não altera o gênero. Não altera o gênero. Opção sexual é uma coisa. Opção sexual. O gênero é feminino ou masculino. Né? As opções sexuais é de cada um, liberdade total, né? Então, a preservação de 30 a 70 não impede que seja 40 a 60, 50 a 50. Agora, vamos fazer um levantamento para ver. Talvez, numa cidadezinha, em algum lugar do Brasil, um determinado partido colocou 40% de mulheres e 60%. Mas a gente olhando os índices do TSE, é 30 e 70. A legislação não permite, né? Ou permite. Que tem que ser no mínimo 30%, né? E no máximo 70%. Portanto, mas não 40 pode ser menos de 30%. Não pode ser menos de 30, mas pode ser 40 ou 60. Aí que um amigo meu, eu estava dizendo no programa de ontem para vocês na Bandeirantes, um amigo meu disse que Temis é lésbica, mas o problema da Temis é que ela tem os olhos vedados. Então,
a deusa da justiça, que é Temis, né? Ela não enxerga, e é um negócio maluco isso aí, né? Que colocaram os 30%. E aí o que fazem os partidos que não são democráticos nesse aspecto, que não abrem novas frentes para os jovens, para as mulheres? Às vésperas da eleição, saem a catar candidatos para poder preencher a sua nominata na proporcional. Doutor Lucas, pretende seguir a carreira política também, ali na frente? Tem essa meta? Pretende seguir uma carreira política? Sabe que o que faz é eu atuar com o direito eleitoral. Certa vez eu ouvi um árbitro de futebol sendo questionado: o que faz alguém ser árbitro de futebol? E a resposta dele, que eu achei sensacional e que eu repito, é de que ele é um perna de pau que ama futebol. E apitar um jogo é a forma que o perna de pau tem de estar dentro do campo de jogo. Eu gosto muito de política, mas a minha vocação não é a luta política diretamente em partidos políticos. Portanto, o direito eleitoral é a maneira que eu escolhi de interferir na política do país sem estar disputando mandatos. Direito eleitoral é algo que deveria ser visto de uma maneira diferenciada, né? Porque tudo na vida depende do processo político, na vida da gente, no dia a dia, enfim. E parece-me que é uma matéria, é uma área que não é muito valorizada. Não, aqui, não né? é. Não há tradição nos nossos cursos da Faculdade de Direito de fazer com que o direito eleitoral seja uma matéria, uma disciplina a ser estudada. Eventualmente, numa outra instituição, eles criam uma disciplina facultativa, que o aluno pode ou não seguir, ele vai concorrer num quadro de disciplinas facultativas. Quando muito, um encontro, um simpósio, uma discussão, um debate de 2 dias, ou seja, o nosso bacharel em Direito sai da universidade sem conhecer direito eleitoral. Doutor Lucas, parlamentarismo, presidencialismo que nós temos, esse presidencialismo que nós temos, ele está esgotado já, o modelo? Penso que toda regra política tem que fazer mediação com a realidade em que ela vai se inserir. Acho que o parlamentarismo ele é bom para determinados países, mas para o Brasil eu vejo que não seria o ideal por uma premissa básica. O Brasil não tem cultura ainda de partidos fortes e o parlamentarismo exige que nós tenhamos partidos fortes, que tenham uma massa grande de eleitores que votem partidariamente. E já tivemos muito isso. Em 2010, eu pesquisa que dizia que metade do eleitorado votava com orientações partidárias, outra metade não. E outra questão é que o Brasil tem uma tradição, podemos gostar ou não, de votar na pessoa. O eleitor quer escolher a sua liderança. Ele não quer terceirizar ao partido político quem vai liderar a nação. Então, para o Brasil, eu entendo que o parlamentarismo não seria o ideal. Uhum. E dentro desse quadro, então, a proposta que colocam aí de eleição com lista fechada não seria o ideal, então, para o Brasil? Não seria ideal. Essas listas seriam extremamente manipuladas dentro do partido. Quem com mais grana... Isso. Eu não sou favorável também às listas fechadas. E o doutor Lucas? De forma acadêmica, eu sou a favor da lista fechada. Já passei boas horas debatendo isso, já escrevi sobre o tema. Mas como eu tenho que ser coerente com o que eu acabei de dizer, nós temos que fazer a mediação com a realidade. Uhum. Então, a lista fechada... Todas essas questões... Precisa de partidos fortes, né? Mas, além disso, o eleitor se sentiria enganado. E nenhum sistema é bom se o eleitor não gosta do sistema. E o eleitor não gostaria da lista fechada. Em que pese eu achar que a lista fechada, de todos os problemas que ela possa vir a ter, ela seria o melhor de todos. Mas, enfim... Doutor Lucas, desembargador Elaine, 5 anos de mandato sem o Instituto da Reeleição é o melhor caminho? Olha, as coisas têm que ser... E com a eleição proporcional com direito a uma reeleição e não mais do que uma? Eu acho que a limitação da reeleição, ela está se impondo. Uhum. Ela está se impondo. É uma forma de repente, oxigenar mais os próprios partidos e os nossos parlamentos de poder executivo. É uma saída razoável. E, claro, e aí aumentar para os 5 anos. Mas há um item, nós vamos ter que testar isso. Né? Não sei se isso é a solução para todos os problemas, mas diminui um pouco o impacto da influência do candidato que quer se reeleger.
o que eu não consigo simpatizar é com a ideia da reunião de todos os 3 planos, as 3 esferas serem eleitas num único. Eu também concordo com a senhora. Eu até acho que pode fazer, mas separando a majoritária da proporcional. Porque o eleitor, no meu ponto de vista, ele tem dificuldades. A proporcional, o parlamento, ele é o coração da democracia. E com essas eleições juntas, a majoritária, ela toma totalmente o espaço, o eleitor fica sem condições de prestar atenção na proporcional. Então, eu acho que nós deveríamos ter um modelo em que, sei lá, separar de 6 meses a diferença de uma para outra, a majoritária primeiro, a proporcional e a majoritária, enfim, mas separar as duas. Eu acho que esse seria um bom caminho. E outra coisa que eu defendo, eu acho que é fundamental, é importante, é fazer com que aparelhar a justiça eleitoral, profissionalizar ela e colocar o seguinte: fim, acabou. Determinar valores. É 50 mil reais para vereador e não pode passar disso. É 150 para deputado estadual e acabou. É 300 mil reais para deputado federal e 500 para senador. Não pode passar 1 centavo disso. Passou, é cassado. A candidatura é cassada. Limitar a campanha. Limitar valores. Veja que na reforma eles remetem isso, até porque realmente não seria tema da Constituição. Eu acho que seria Eles remetem essa questão para a lei ordinária. Né? A reforma em si não aborda isso, porque isso seria espaço para ser discutido numa lei porque aí acaba com essas campanhas milionárias, com esse marketing, né, que é um negócio maluco. Determina, 50 mil é o preço que tu pode gastar numa campanha, não pode passar disso para vereador. Para deputado estadual, 150 mil. Vai dar oportunidade para novas lideranças surgirem. Sim, as pessoas que têm menos recursos, elas não conseguem se candidatar. Hoje não tem como. Não tem como. Doutor Lucas. Eu sou a favor de limitar o número de reeleições para deputados e vereadores. Acho que 3 reeleições seria o ideal, 4 mandatos. Sou contra acabar com reeleição para cargo executivo. Acho que uma reeleição tá de bom tamanho. Tem a questão que a senhora coloca de que quem está no poder na reeleição pode usar a máquina, mas também pode usar a máquina para eleger o sucessor. Então, é um problema que a gente tem que aprender a resolver ele. Acho que o fato dele estar disputando a reeleição não diminui, não aumenta o uso da máquina, porque ele pode usar a máquina para eleger o seu correligionário. Sou contra unificar as eleições, sou contra o princípio de mandato de 5 anos, acho que 4 anos com uma reeleição está de bom tamanho. O que nós poderíamos criar alguns institutos, por exemplo, o chamado recall político, que seria o direito da população, mediante coleta de assinaturas, de um número de assinaturas definidas em lei, tem que ser um número alto, para também não vivermos sob estabilidade, convocar um referendo para decidir se o seu mandatário, seja presidente, governador ou prefeito, deve ou não ter o seu mandato revogado. Acho que seria uma medida interessante para aumentar o poder de fiscalização da população. Olha, esse assunto, essa pauta é tão boa que eu vou convidá-los aí para a próxima semana e depois podemos fazer até uma sequência de programas, porque num programa só de 1 hora a gente não consegue, são muitos assuntos aqui. E fica o convite aqui, se tiverem a janela aí na agenda da senhora e do Dr. Lucas na próxima semana, podemos voltar com outros temas dentro da legislação eleitoral, porque eu acho que isso é uma prestação de serviço que a gente está fazendo aqui, né? E que é importante as pessoas terem do outro lado, aí, o telespectador, um discernimento e uma avaliação sobre essas questões. Ficamos à disposição, né, Lucas? Com certeza. Quero agradecer a sua gentileza, muito obrigado. Obrigada. Sucesso e até então a próxima semana. Lucas também, muito obrigado pela presença, aí, prazer. Fica aí as considerações finais do nosso programa de hoje. É um momento é muito propício a se discutir a reforma política, seja porque no Congresso Nacional, bem ou mal, está sendo dado o pontapé para discutir. Sabemos que, como é uma reforma constitucional, o debate vai ser bastante intenso, que haver a intervenção do Senado também, mas o povo, o cidadão, ele tem que estar consciente de que o pior papel é o papel da omissão. Doutor Lucas. Quero agradecer o espaço, agradecer a Elaine pela companhia também. É sempre muito bom trocar ideias. E o recado que eu deixo é, eu, apesar de tudo, eu sou um otimista e eu quero convocar as pessoas a serem otimistas, porque as crises acontecem, mas a crise sempre é uma oportunidade, como diriam os chineses. E espaços como esse de debate sobre reforma política
e uma certa inquietação da população pode nos ajudar a melhorar as instituições do país. Muito obrigado. Doutor Lucas Lazari, advogado, doutora Elaine Azevedo, desembargadora, hoje... Macedo, o que eu disse? Azevedo? Ah, meu Deus do céu, me perdoa. Desembargadora Elaine Macedo, que foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral, hoje advogada e professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, foram os nossos entrevistados de hoje. O programa Ponto de Vista fica por aqui, convidando você, telespectadora, para que continue ligado conosco no seu canal 16 e canal 61.2 TV Assembleia. Eu volto com novos entrevistados. Até lá!